Olá pessoal, olá mamães, gravidinhas. Hoje aqui no canal nós vamos falar sobre ruptura de bolsa. Quando estoura a bolsa, bate aquele desespero, chama o marido, corre para o hospital. Mas será que precisa ter toda essa pressa de ir correndo para o hospital? Bom, eu estou na reta final da minha gestação, 38 semanas, e isso pode acontecer a qualquer momento, mas será que o adequado seria estourar a bolsa só durante o trabalho de parto? Qual seria o momento ideal? E se rompe a bolsa e tá com aquele líquido esverdeado? Será que é mecônio? O que fazer nesse momento? São muitas dúvidas, eu tô com uma listinha aqui de perguntas, então se você é gravidinha, se você também tá interessada nesse assunto, fica aqui, acompanha, porque eu tenho certeza que você vai esclarecer todas as dúvidas. Porque hoje eu trouxe novamente o meu obstetra, o Dr. Felipe Lazar Júnior, e ele entende tudo do assunto. Então, bora bater um papo com ele. Doutor, então para começar, explica pra gente o que seria essa ruptura de bolsa. A ruptura prematura das membranas ovulares, ela pode acontecer durante todo o período gestacional. Então, a gente classifica esse rompimento da bolsa em uma ruptura precoce, que é aquela que acontece até 1 hora antes de você iniciar o seu trabalho de parto. Uma ruptura prematura, que pode ser muito inicial, onde o bebê ainda é inviável, seria até 24 semanas de gravidez. Ela pode ser no período que a gente chama de viabilidade, que é aquela idade gestacional que vai de 24 até 34 semanas de gravidez. E ela pode ser no período pré-termo, né? Porque, por exemplo, você já está de 38 semanas, você já saiu daquele período pré-termo. Seu bebê já é considerado um bebê pronto, um bebê de termo. Então, de 34 a 37, a gente chama de pré-termo. A gente pode dizer que a ruptura das membranas, ela compromete, 10% de todas as gestações. E dentro desses 10%, 70%, 80% acontece no final, que é o período que você se encontra. Então, nesse período, as complicações para a mãe e para o bebê são muito pequenas. Quando acontece muito no início, a gente vai ter um risco gigantesco de prematuridade. Então, se você pegar os bebês que nascem prematuros, mais de 30%, 40% é por conta de ruptura de membranas e é responsável, eu acredito, por ao redor de 20% a 30% também dos óbitos desses bebês de forma neonatal. Por que tudo isso é importante e pode acontecer? Porque quando você tem uma gestação em que a membrana está íntegra, o seu bebê está num ambiente isolado de qualquer agente bacteriano, quer dizer assim, ele está numa bolha. Por mais que você possa ter uma infecção em outra região do corpo, dentária, vaginal, seja o que for, essas bactérias não chegam no seu bebê. Quando as membranas se rompem, o grande problema que o obstetra tem é que existe uma comunicação entre a vagina e o ambiente onde o bebê se desenvolve, que é dentro do útero, e aí começa o risco de as bactérias ascenderem para dentro de onde está esse bebê e causarem um processo infeccioso. O grande responsável pelos nascimentos prematuros e pelos óbitos neonatais é o quadro de infecção associado com a prematuridade. Então, se você perde líquido e essa perda ocorre com você fora do trabalho de parto, sem estar tendo contrações, a gente chama isso de ruptura prematura das membranas ovulares. E tem alguma coisa assim que indique, não sei, ou no ultrassom, ou alguns sintomas que a gestante sinta, que indique que ela possa ter essa ruptura prematura? Sim, as membranas ovulares, elas são compostas por 2 camadas, o âmnion e o córion. Quando você tem o rompimento das duas, é que você tem aquela perda de líquido em quantidade. Então, o diagnóstico, basicamente, ele é clínico. Quando você tem uma umidade na calcinha, isso não quer dizer que a membrana rompeu, mas quando você tem uma perda de líquido que tem uma quantidade significativa, que te molha até o calcanhar, que molha a tua cama, molha a tua roupa, a gente caracteriza como ruptura das membranas. Então, assim, é muito clínico esse diagnóstico, você não precisa de grandes exames. Quando a gente tem dúvidas, existe um teste chamado Amnisure que você verifica a presença de um elemento biológico que só tem no líquido amniótico. Quando você colhe na vagina esse teste e o teste dá positivo para aquele agente biológico, é porque realmente rompeu, então você está tendo comunicação e eliminação do líquido amniótico. A ultrassonografia é super importante para você poder definir isso também, porque no ultrassom você consegue ver a redução do líquido amniótico e pode confirmar aquele diagnóstico que clinicamente você já está suspeitando. É muito grave quando acontece no período gestacional inicial, até o 6º mês, como eu falei, até 24 semanas, que você tem o bebê totalmente inviável, né? O que a gente chama de viabilidade? É aquele peso
peso em que o berçário é capaz de fazer aquela criança sobreviver. Antigamente era 1 quilo, hoje a gente tem bebês de 500 gramas que os berçários conseguem tirar. Então, basicamente, hoje a gente fala em 24 semanas. 24 e 34 ele é viável. Abaixo disso, o bebê nascendo vai ser praticamente considerado um aborto porque não tem o que se fazer. O que a gente pode fazer para prevenir? No pré-natal, a gente faz a medida do colo uterino, que é basicamente onde vai haver a dilatação e a comunicação daquela membrana com a vagina, levando a uma contaminação e podendo levar à rotura das membranas. Então, medir o colo do útero é uma das coisas mais importantes no pré-natal, e isso a gente faz a cada consulta, ou basicamente nas gestantes de risco a gente faz no morfológico de 22 a 24 semanas. Uma mãe que tem um bebê muito grande tem maior risco de romper as membranas. Uma mãe que tem excesso de líquido, pela superdistensão de onde está o bebê e faz com que essas membranas fiquem esticadas. Então, isso pode levar à ruptura das membranas. Se for gemelar, também tem uma hiperdistensão, o útero contrai mais, pode levar à ruptura das membranas. Um bebê que mexe muito e faz, às vezes, um movimento brusco, pode levar à ruptura das membranas. A Suzane. Isso, a Suzane. Mas assim, agora nós já estamos no período de seguro, né? Agora ela já, se romper, a gente vai poder fazer o parto. Eu já tô com uma gestação a termo, mas se ela rompe antes de eu começar a ter contração, então isso não é tão bom, né? O ideal seria romper a bolsa durante o trabalho de parto. Isso. A gente chama a ruptura de membranas de oportuna, que é quando ela acontece quando a mãe já está em trabalho de parto, já está naquela fase do trabalho de parto em que as contrações são mais intensas, já tem uma dilatação que é de 6 a 8 centímetros. Esse é um momento que a bolsa rompendo, o bebê se ajusta melhor à bacia e isso ajuda muito, favorece muito o parto normal. 90% das vezes você entra em trabalho de parto nas primeiras 6 horas depois que a bolsa se rompe. Então, a notícia boa é que mesmo que isso aconteça com você sem contração, se o médico tiver paciência, nas primeiras 6 horas você vai entrar em trabalho de parto e aí o parto vai acontecer no decorrer daquelas próximas 10 a 12 horas. Qual que é o risco? É o mesmo de quando você está de pouco tempo de gravidez, que é o aparecimento de infecção. E às vezes a infecção vai fazer com que a gente tenha que te operar e não deixar vir de parto normal. Quando a gente tem o decorrer de 4, 6 horas e nada acontece, para que a gente alcance o parto normal, a gente pode iniciar um procedimento de indução do parto. E a partir daí o parto também segue de forma natural. Por quê? Porque você já está numa gestação a termo, seu útero já está preparado para entrar em trabalho de parto. Às vezes a anestesia pode também corrigir o que a gente chama de distócia e fazer com que um parto que não está vindo bem comece a evoluir de maneira satisfatória para você ter o parto normal. Caso contrário, por exemplo, tá lá em trabalho de parto, tá tendo contração, dilatação e não estoura a bolsa. Eu sei que tem alguns médicos que podem estourar a bolsa, né? Dependendo do caso, qual que seria? O que a gente preconiza é o seguinte, que você tenha um trabalho de parto fisiológico. Durante esse trabalho de parto, se você tiver com as contrações francas, vai haver uma progressão do bebê em direção ao canal do parto. A gente chama isso de planos de Deli. A gente, ao fazer o toque, a gente sente as espinhas internas da sua bacia e vê a que distância a cabecinha do bebê se encontra. Então, quando começa, ele está lá 3 centímetros para cima desse local. A gente chama de -3. Aí ele desce 1 centímetro, -2, -1, 0, +1 e assim por diante. Se você está tendo uma evolução satisfatória, o médico não precisa intervir, você pode permanecer com a bolsa íntegra, sua dilatação vai progredir e você vai ter tudo para ter um parto normal com essa rotura por volta de 8 centímetros ou muito próxima do parto. A gente pode romper a bolsa e a gente procede esse tipo de atitude quando a gente vê que não está evoluindo bem, você está tendo contração, dilatação, mas o bebê não desce, o bebê se situa numa posição que não está ideal. Então, muitas vezes, fazer o rompimento da bolsa ajuda a tornar aquele trabalho de parto mais efetivo e mais fisiológico. Então, um médico que tem experiência, ele pode lançar mão desse recurso para corrigir um desvio de caminho que está tendo no trabalho de parto. Outra situação que a gente pode romper a bolsa é naquela em que você está tendo um trabalho de parto prolongado, que aparentemente no exame que controla o bem-estar do bebê, que a gente chama de cardiotoco, a gente vê que está tudo bem com o bebê, ou de repente começa a ficar um padrão que a gente chama de comprimido, a gente começa a ter uma certa dúvida se o bebê está bem, se ele está suportando bem aquele tempo ou não. Às vezes o médico procede ao rompimento para ver se o líquido está claro. Porque da mesma maneira que o adulto, se alguém asfixiar a gente, quando a gente tiver com muito
muito pouco oxigênio, a gente libera esfíncter e a gente acaba evacuando, se urinando. E o bebê da mesma maneira, se ele tiver com falta de oxigênio, quando esse grau estiver elevado, ele vai relaxar o esfíncter anal e vai eliminar o cocôzinho dele, que a gente chama de mecônio, para o líquido amniótico. Então, quando o médico tem dúvida se está tudo bem, se ele pode aguardar o parto normal em segurança, ou se pode estar acontecendo alguma coisa, muitas vezes ele lança a mão de romper a bolsa para verificar que o líquido está claro e ele pode prosseguir, ou verificar o contrário, que aquele bebê fez cocô, que ele está lançando mão de um monte de recurso, mudando os fluxos, o Doppler, para poder manter a oxigenação, e aí ele vai ter que fazer um parto por via alta, por cesárea, para justamente preservar o cérebro daquele bebê, para que aquele bebê nasça bem, nasça chorando, bem oxigenado e não tenha sequelas ao longo da vida. Então também é uma das maneiras de a gente avaliar isso, é rompendo as membranas amnióticas. Então eu acho que isso é uma coisa que as mulheres precisam ficar atentas também, quando estoura a bolsa em casa, ver qual que é a coloração, então se está esverdeada, se tem ali, parece o catupiry, né, algumas coisinhas assim, pode ser já o vernix, né? Perfeitamente. Quando a bolsa rompe em casa, e geralmente acontece com você em casa, não acontece com você não está em trabalho de parto, né? Então a mãe coloca uma fralda, a mãe coloca uma toalha, a mãe coloca um lençol. O que ela vai observar? Qual é a característica desse líquido? Então, primeira coisa importante que você chamou bem a atenção, não precisa de desespero. A mulher não precisa sair correndo, o marido não precisa dirigir correndo para o hospital. Não é aquela coisa de filme, né? De jeito nenhum, não. Muito pelo contrário, vai demorar muito tempo ainda para nascer, porque você não entrou em trabalho de parto. Então, assim, não precisa ter pânico, não precisa ter desespero. Pode demorar até 24 horas para o seu bebê nascer quando rompe a bolsa. A gente só vai ter que otimizar para que as coisas aconteçam em segurança dentro dessas 24 horas. Então, a mãe pode observar a coloração do líquido, que se ele tiver claro, a gente fala que parece uma água de rocha, coisa desse tipo, tá tudo bem. Tem que prestar atenção se não escorreu o cordão umbilical por dentro da vagina, que é uma situação rara, mas quando rompe a bolsa, você pode ter uma situação que a gente chama de prolapso de cordão. E se o cordão vem antes do bebê, ele pode ficar sem oxigenação por compressão do cordão quando você tiver contração. Então, essa é uma outra coisa que você tem que ficar atenta. Se o líquido tiver aquelas partículas, como se fossem esses gruminhos, né, esse catupiry que você falou, indica que o pulmão está pronto, que é um bebê que já tem maturidade pulmonar. E, em último caso, se ela perceber que o líquido é esverdeado, o que é muito característico, ela vai ligar para o obstetra e vai se dirigir rapidamente para o hospital, porque talvez, nesse caso, se a dilatação não estiver acontecendo, seja necessário fazer uma cesárea. O mecônio, então, geralmente acontece quando o nenê já está pronto, já está a termo, né? O mecônio acontece quando o bebê tem asfixia. A única condição em que o mecônio no líquido amniótico pode ser normal, e a gente considera normal, é quando o bebê está sentado, porque a própria contração do útero faz com que você tenha a compressão do abdômen fetal e ele acaba eliminando um pouco de cocô, sem que isso signifique que está faltando oxigênio para ele. Quando o bebê está na posição cefálica, isso não deve acontecer, porque a contração é no sentido oposto ao que está o esfíncter anal desse bebê. Então, se ele evacuou, é porque ele está com uma baixa taxa de oxigenação, que provavelmente se torna ainda mais baixa e crítica durante a contração, e aí o fato de ele evacuar, o médico tem que observar se ele não está entrando em sofrimento fetal. Quando está perto do nascimento, é normal. Então, assim, tá tudo bem que o bebê tá com dilatação total, tá naquele período de 30 minutos em que o bebê vai nascer, pode acontecer a saída do mecônio. O que não pode é você estar fora de trabalho de parto em casa, romper a bolsa e ter mecônio. O que não é bem-vindo é você estar no início do trabalho de parto, rompe a bolsa e vem mecônio. Tudo isso vai indicar que o bebê está tendo uma baixa oxigenação. Então, ele não vai tolerar mais 4 horas de trabalho de parto. E aí, é para isso que serve o obstetra. Ele vai intervir no sentido de preservar o bem-estar do bebê, preservar o cérebro daquele bebê. E talvez ele tenha que indicar um parto por via alta, fazer uma cesárea, para que aquele bebê nasça com o cérebro preservado. Quando não ocorre ruptura de bolsa, mas tem o descolamento da placenta no início, né, prematura, é uma indicação, sei lá, para a mulher ficar em repouso? Quais seriam os cuidados aí? Então, aí assim, tem duas situações. Você está falando do início da gravidez, quando você tem um descolamento da placenta, que é um descolamento do saco gestacional. Isso geralmente, se a mãe ficar em repouso, for bem acompanhada, isso acaba se resolvendo espontaneamente, porque o bebê cresce, a placenta cresce, porque vamos por a placenta em relação à área de descolamento, tem uma proporção. Com o passar da gravidez, essa placenta cresce, fica enorme, e aquilo deixa de ser importante. Isso não tem problema nenhum, mas às vezes isso pode
levar a um quadro de infecção, irritação e romper as membranas. Isso você tem razão, pode acontecer. E aí é aquilo que eu falei, se for muito no início, você tem que aguardar, você pode usar antibiótico terapia, você vai usar aquele corticoide, aquele remedinho para o pulmão do bebê acelerar a maturidade. E quanto mais cedo isso acontece, maior é o período de latência, que a gente chama, entre você ter tido o rompimento das membranas e você entrar em trabalho de parto. O exame de toque, ele pode ocasionar uma ruptura de bolsa? O exame de toque, quando ele é realizado com cuidado, com delicadeza, dificilmente você vai ter uma ruptura das membranas. Ela pode acontecer durante o exame de toque porque não deixa de ser um procedimento mecânico contra a bolsa. Mas se isso acontecer, geralmente acontece quando você já tem 7 ou 8 centímetros de dilatação. Mas não é o que a gente costuma ver. O que leva a uma ruptura prematura de membranas, geralmente, é a dilatação do colo, o encurtamento dele e a ascensão daquelas bactérias que estão na vagina e vão inflamar aquela bolsa, provocar um fenômeno que a gente chama de coriominionite, e isso pode levar ao rompimento das membranas. O que a gente faz? Às vezes, para corrigir o fato de você estar demorando para entrar em trabalho de parto, você está passando da data, quando você passa de 40 semanas, aumenta o risco de óbito fetal. Quando você passa de 42, o risco de óbito fetal aumenta tremendamente. Então, às vezes, o médico pode usar alguns recursos para, de uma maneira oportuna, tentar fazer você sair da inércia e entrar em trabalho de parto. Então, o toque, com aquele descolamento das membranas que a gente fala, que é o médico ao fazer o toque, passar o dedo entre a membrana e o útero, dá uma estimulada, isso libera uma substância chamada prostaglandina, que é aquela substância que vai te levar ao trabalho de parto. Mas dificilmente o toque vai levar ao rompimento das membranas. Geralmente a gente tem que fazer isso, usa um rompedor, que é como se fosse uma agulha de crochê. A membrana é um tecido que não faz parte do corpo da mulher e não faz parte do corpo do bebê. Então é um tecido inerte. Não dói quando você rompe a bolsa, então nem o bebê percebe nada ou sente nada, nem você sente nada. Então, basicamente, a gente manipula essa situação para ajudar você a ter um parto normal. Mas se você está tendo uma evolução normal e fisiológica, a gente deixa acontecer natural. Quanto menos eu tiver que fazer alguma intervenção, melhor. E ter relação sexual no final da gestação, isso influencia em alguma coisa? Acelera o trabalho de parto, acelera a ruptura de bolsa ou não? A relação sexual é muito bem-vinda no final da gravidez, ajuda a liberar a prostaglandina, que é esse hormônio que dá a contração. O próprio sêmen contém algumas prostaglandinas que podem levar ao trabalho de parto. O orgasmo feminino também vai levar a contrações uterinas que podem ajudar a desencadear o trabalho de parto. Isso ajuda na preparação do colo, né? É ideal que o colo esteja preparado, encurtado, dilatado, molinho, antes de você ter as contrações. E você consegue fazer isso através da relação sexual. Então, é uma coisa muito bem-vinda. Por outro lado, se você tem uma dilatação do colo, um encurtamento, e você está de 26 semanas, de 7 meses, o médico vai te proibir de ter orgasmo, o médico vai te proibir de ter relação sexual. Se você está num período em que o seu bebê é prematuro e ele precisa ganhar tempo dentro de você, aí não é bem-vinda. Mas se você está a termo, é muito bem-vinda. Não tem problema nenhum, é até indicado. E exercício físico, de repente? Vai também ser mais um elemento, assim como o exercício físico, agachamento, a fisioterapia pélvica, tudo que você puder fazer agora para encaixar melhor a Suzy, para relaxar mais o seu períneo, para fazer pressão sobre esse colo do útero, para ele já ir se dilatando e encurtando antes de você iniciar o trabalho de parto, tudo isso ajuda muito você a ter um parto normal. Então, não é proibido, muito pelo contrário, a gente até estimula. Sobre a perda do tampão mucoso. Quando você tem o colo do útero fechado e ainda comprido, atrás dele você tem um acúmulo de muco. Esse muco, quando ele sai, é interpretado como esse tampão. Então, quando que isso vai acontecer? Você está de 38 semanas. Pode ser que o seu colo comece a dilatar. E ao dilatar, ele vai fazer com que esse muco saia. Então, quando a mãe fala, doutor, acho que eu perdi o tampão, isso é um sinal de que aquele colo está se tornando maduro, está se tornando favorável para o parto normal. Então, basicamente, no começo da gravidez, o colo do útero ele é comprido como se fosse a rolha de uma garrafa de vinho. Ele é bastante extenso e isso protege o bebê e impede que as bactérias entrem e evita que rompa as membranas. Quando a gravidez vai se desenvolvendo, aquele colo vai reduzindo, como
como se aquela rolha fosse ficando cada vez menor e no final ela se transforma como se fosse uma tampinha de garrafa. Você tem ainda o colo fechado, mas ele já é fininho. Daí em diante você vai ter a dilatação e normalmente a paciente às vezes refere com muita frequência a perda desse catarro, desse muco. E é isso que a gente chama de tampão mucoso. Isso acontece no final da gravidez. Quando isso não acontece, pode ser que o colo esteja desfavorável, pode ser que aquela mulher esteja com as condições para o parto normal não tão ideais, o prognóstico para ter sucesso no parto normal passa a ser um pouco mais reservado. Aí é que entra o médico para fazer procedimentos que podem fazer com que isso melhore. Para quem quer ter um parto normal, a ordem ideal aí dos acontecimentos seria a perda do tampão mucoso, começa a ter contração, né, entra em trabalho de parto, aí 7 centímetros, 8 de dilatação, estoura a bolsa. E aí tudo vai dar certo. Eu não tenho nem o que acrescentar no que você falou. É exatamente isso. Então é isso aí, as gravidinhas aí, importantíssimo, né, fazer um pré-natal completo, tá sempre, né, fazendo os exames, escutar o obstetra. Sim. Eu tô super bem assessorada com o Dr. Felipe. Doutor, muito obrigada pela participação novamente aqui no canal. E eu quero convidar quem não está inscrito no canal ainda para se inscrever, para dar um like e compartilhar com as amigas que querem engravidar, que já estão grávidas, até quem já é mamãe. Eu acho que tem muita informação de qualidade aqui. Obrigada, doutor, por isso. Eu que agradeço e parabéns por esse trabalho que você está fazendo. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, doutor. Beijo.